O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 150. Bhima e Hanuman partem. Vaisampayana disse, então contraindo aquele seu corpo enorme, o qual ele tinha assumido à vontade, o macaco com seus braços, além disso, abraçou Bhimazena. E, ó Bharata, ao Bhima ser abraçado por seu irmão a sua fadiga foi embora, e todos os poderes do corpo como também sua força foram recuperados. E tendo obtido grande acessão de força, ele pensou que não havia ninguém igual a ele em poder físico. E com lágrimas nos olhos o macaco por afeição dirigiu-se novamente a Bhima em pronúncia sufocada, dizendo, ó herói, dirige-te para a tua própria residência. Que eu seja incidentalmente lembrado por ti em tuas conversas. Ó o melhor dos curos, não contes a ninguém que eu moro aqui. Ó tu de grande força, as mais excelentes das esposas dos deuses e Gandharvas recorrem a este lugar, e a hora da sua chegada está próxima. Os meus olhos foram abençoados por te verem. E, ó Bhima, tendo sentido um ser humano por entrar em contato contigo, eu me lembrei daquele filho de Raghu, que era o próprio Vishnu sob o nome de Rama, e que encantou o coração do mundo, e que era como o sol relativamente ao rosto de lótus de Sita, e também aquela escuridão, Ravana. Portanto, ó filho heróico de Kunti, que o teu encontro comigo não seja inútil. Com sentimento fraterno pede de mim um benefício, ó Bharata. Se for teu desejo que, indo para Varanavata, eu destrua os filhos insignificantes de Dhritarashtra, isso mesmo eu farei imediatamente. Ou se for teu desejo que aquela cidade seja triturada por mim com rochas, ou que eu amarre Duryodhana e o traga diante de ti, isso mesmo eu farei hoje, ó tu de força imensa. Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras daquele de grande alma, Bhimazena com o coração alegre respondeu para Hanuman, dizendo, ó o principal dos macacos, eu considero tudo isso como já realizado por ti. Que o bem te aconteça. Ó de braços poderosos. Eu te peço isto. Fica bem satisfeito comigo. Ó o poderoso, por tu teres te tornado nosso protetor, os Pandavas encontraram auxílio. Pela tua bravura nós conquistaremos todos os inimigos. Assim abordado, Hanuman disse a Bhimazena, por sentimento fraterno e afeição, eu farei o bem para te por penetrar no exército dos teus inimigos copiosamente equipados com flechas e lanças. E, ó altamente poderoso, ó herói, quando tu deres rugidos leoninos, então, com os meus próprios eu somarei força aos gritos. Permanecendo no mastro de bandeira do carro de Arjuna, eu emitirei gritos ferozes que abaterão a energia dos teus inimigos. Assim vocês os matarão facilmente. Tendo dito isso para o filho de Pandu, e também mostrado o caminho para ele, Hanuman desapareceu daquele local. Capítulo 151. Bhima parte em direção ao lago de lótus dourados. Vaisampayana disse, quando aquele principal dos macacos tinha ido embora, Bhima, o melhor dos homens fortes, começou a percorrer o enorme Gandhamadana por aquele caminho. Ele foi em frente, pensando no corpo de Hanuman e em seu esplendor inigualável sobre a terra, e também na grandeza e dignidade do filho de Dasarata. E prosseguindo à procura do lugar cheio de lótus daquela espécie, Bhima contemplou florestas pitorescas, e bosques, e rios, e lagos agraciados com árvores portando flores, e matas floridas matizadas com várias flores. E, ó Bharata, ele contemplou manadas de elefantes loucos cobertos de lama, parecendo massas de nuvens torrenciais. E aquele gracioso continuou com velocidade, vendo pela beira da estrada bosques nos quais permaneciam com seus companheiros veados de olhares rápidos, tendo grama em suas bocas. E sem medo e de bravura, Bhimazena, como se convidado pelas árvores da floresta balançadas pela brisa sempre fragrante com flores, portando brotos acobreados delicados, mergulhou nas regiões montanhosas habitadas por búfalos, ursos e leopardos.
E no caminho ele passou por lagos de lótus frequentados por abelhas pretas enlouquecidas, tendo declives e bosques fantásticos, e por causa da presença de botões de lótus, parecendo como se eles tivessem unido suas mãos perante Bhima. E tendo como seus mantimentos na jornada as palavras de Draupadi, Bhima seguiu em frente com velocidade, com sua mente e visão fixas nas ladeiras floridas da montanha. E quando o sol passou o meridiano, ele viu na floresta cheia de veados um rio imenso, cheio de lótus dourados viçosos. E estando apinhado com cisnes e carandavas, e agraciado com chacravacas, o rio parecia uma guirlanda de lótus frescos usada pela montanha. E naquele rio aquele de grande força encontrou extenso conjunto de lótus salgândica, refulgentes como o sol nascente, e encantadores de contemplar. E vendo isso o filho de Pandu pensou consigo mesmo que o seu objetivo tinha sido alcançado, e também mentalmente se apresentou perante sua amada cansada pelo exílio. Capítulo 152. Aproxima-se do lago. Desafiado pelos guardas Rakshasas. Vaisampayana disse, tendo alcançado aquele local, Bhimazena viu, na vizinhança do penhasco Kailasa, aquele belo lago de lótus cercado por bosques encantadores, e guardado pelos Rakshasas. E ele emergia das cachoeiras contíguas à residência de Kuvera. E ele era belo de ver, e estava provido de uma sombra que se espalhava amplamente e abundava em várias árvores e trepadeiras, e estava coberto com lírios verdes. E aquele lago sobrenatural estava cheio de lótus dourados, e enxameava com diversas espécies de aves. E as suas margens eram belas e desprovidas de lama. E situada sobre a elevação rochosa aquela extensão de água excelente era extremamente formosa. E ela era a maravilha do mundo e sadia e de vista fabulosa. Naquele lago filho de Kunti viu a água de sabor ambrosíaco e fria e luminosa e límpida e fresca, e o Pandava bebeu dela profusamente. E aquele receptáculo sobrenatural de águas estava coberto com lótus celeste salgândica, e também, com vários lótus belos dourados, de fragrância excelente, tendo caules graciosos de lápis lazuli. E agitados por cisnes e carandavas, aqueles lótus estavam espalhando pólen fresco. E aquele lago era a região de divertimento de Kuvera de grande alma, o rei dos Yakshas. E ele era considerado com grande respeito pelos Gandharvas, as Apsaras e os celestiais. E ele era frequentado pelos sábios celestes e os Yakshas e os Kimpurushas e os Rakshasas e os Kinnaras, e era bem protegido por Kuvera. E logo que viu aquele rio e aquele lago sobrenatural o filho de Kunti, Bhimazena de força poderosa, ficou muito satisfeito. E de acordo com a ordem de seu rei, centenas e milhares de Rakshasas, chamados Krodavasas, estavam protegendo aquele lago, usando uniformes e armados com várias armas. E quando aquele repressor de inimigos, o filho de Kunti, o heróico Bhima de bravura terrível, vestido em camurças e usando braceletes dourados e equipado com armas e cingindo sua espada estava seguindo destemidamente, com o objetivo de colher os lótus, aqueles Rakshasas o viram e imediatamente começaram a se dirigir uns aos outros, gritando adiante, cabe a você perguntar pela missão na qual este principal dos homens, vestido em peles de veado, e equipado com armas, vem. Então todos eles se aproximaram do refulgente Vrikudara de braços poderosos e perguntaram, quem és tu? Tu deves responder às nossas perguntas. Nós tivemos na aparência de um asceta e ainda assim portando armas. Ó tu de grande inteligência, revela a nós o objetivo com o qual tu vieste para cá. Capítulo 153. Bhima derrota os guardas, colhe lótus. Kuvera, o deus da riqueza, permite. Bhima disse, eu sou o filho de Pandu, e seguinte por nascimento a Yudhishthira o justo, e meu nome é Bhimazena. Ó Rakshasas, eu cheguei com meus irmãos à jujubeira chamada Visala. Naquele local Panchali viu um excelente lótus salgândica, o qual, com certeza, foi levado para lá pelo vento desta região.
Ela deseja ter essas flores em abundância. Saibam, ó Rakshasas, que eu estou empenhado em realizar o desejo de minha esposa de feições impecáveis, e vim para cá para obter as flores. Nisto os Rakshasas disseram, ó o principal dos homens, este local é estimado por Kuvera, e é sua região de diversão. Homens sujeitos à morte não podem se divertir aqui. Ó Vrikudara, os sábios celestes, e os deuses, recebendo a permissão do chefe dos Yakshas, bebem deste lago e se divertem neste lugar. E, ó Pandava, os Gandharvas e as Apsaras também se distraem neste lago. Aquela pessoa pecaminosa que, desconsiderando o Senhor dos Tesouros, tenta se divertir ilegalmente aqui, sem dúvida encontra a destruição. Desrespeitando, tu procuras tirar os lotos deste local por meio de força física. Por que então tu dizes que és o irmão de Yudhishthira o justo? Primeiro, recebendo a permissão do Senhor dos Yakshas, bebe deste lago e tira as flores. Se não fizeres isso tu não poderás nem olhar para um único lótus. Bhimazena disse, ó Rakshasas, eu não vejo o Senhor da riqueza aqui. E mesmo que visse aquele rei poderoso eu não pediria a ele pois kshatriyas nunca pedem a ninguém. Essa é a moralidade eterna, e eu não desejo de nenhuma maneira abandonar a moralidade kshatriya. E, além disso este lago de lótus surgiu das cascatas da montanha, ele não foi escavado na mansão de Kuvera. Portanto ele pertence igualmente a todas as criaturas com Vaisravana. Em relação a uma coisa dessa natureza quem pediria a outro? Vaisampayana disse, tendo dito isso aos Rakshasas, Bhimazena de braços poderosos e muito inclemente de grande força mergulhou no lago de lótus. Nisto aquele poderoso, foi proibido pelos Rakshasas, dizendo, não faças isso, e eles de todos os lados começaram a insultá-lo com raiva. Mas, desprezando aqueles Rakshasas, aquele poderoso de bravura terrível mergulhou cada vez mais longe. Assim sendo todos eles se prepararam para se opor a ele. E com olhos rolando eles ergueram suas armas e se precipitaram em cólera sobre Bhimazena, exclamando, agarre-o, amarre-o, corte-o. Nós cozinharemos Bhimazena, e o comeremos. Então aquele de grande força, pegando sua massa pesada e poderosa incrustada com lâminas douradas, semelhante à massa do próprio Yama, virou-se em direção a eles, e então disse, venham. Nisto eles avançaram nele com veemência, brandindo lanças, e machados, e outras armas. E desejando destruir Bhima os terríveis e ferozes Krudavasas o cercaram por todos os lados. Mas ele, sendo dotado de força, tinha sido gerado por Vayu no útero de Kunti, e ele era heróico e enérgico, e o matador de inimigos, e sempre devotado à virtude e verdade, e não podia ser vencido por inimigos através de bravura. Consequentemente Bhima de grande alma, frustrando todas as manobras dos inimigos, e quebrando seus braços, matou nas margens do lago mais do que 100, começando com os principais. E então testemunhando sua coragem e força, e a força de sua habilidade, e também o poder de seus braços, e incapazes de resistir ao ataque, aqueles heróis principais fugiram de repente para todos os lados em bandos. Golpeados e perfurados por Bhimazena, aqueles Krudavasas abandonaram o campo de batalha, e em confusão fugiram rapidamente em direção ao penhasco Kailasa, se mantendo no céu. Tendo assim pelo exercício de sua bravura derrotado aquelas hostes, assim como Sakra derrotou os exércitos de Daitias e Danavas, ele Bhima, agora que tinha vencido o inimigo, mergulhou no lago e começou a colher os lotos, com o objetivo de realizar seu propósito. E quando ele bebeu das águas, parecidas com nêctar, sua energia e força foram novamente completamente restauradas, e ele se inclinou para colher e reunir lotos salgândica de fragrância excelente. Por outro lado, os Krudavasas, sendo rechaçados pelo poder de Bhima e extremamente apavorados, se apresentaram perante o Senhor da Riqueza, e deram um relato exato da bravura e força de Bhima em luta.
Ouvindo suas palavras, o deus Kuvera sorriu e então disse: deixem Bhima pegar para Krishna tantos lotos quanto ele queira. Eu já sabia disso. Então, recebendo a permissão do Senhor da Riqueza, aqueles Rakshasas, renunciando à raiva, foram até aquele principal dos Kurus, e naquele lago de lótus viram Bhima sozinho, se divertindo em deleite. Capítulo 154. Sinais do combate. Bhima é encontrado pelos irmãos e Draupadi. Vaisampayana disse: então, ó o melhor dos Bharatas, Bhima começou a colher aquelas flores raras sobrenaturais, multicores e viçosas em abundância. E aconteceu que um vento turbulento e violento, perfurante ao toque, e soprando cascalhos por todos os lados ergueu-se, pressagiando batalha. E meteoros terríveis começaram a cair, com sons trovejantes. E sendo envolvido pela escuridão o sol tornou-se pálido, seus raios sendo encobertos. E quando Bhima mostrou sua bravura, sons terríveis de explosão reverberaram pelo céu. E a terra começou a tremer, e poeira caiu em abundância. E os pontos dos céus ficaram avermelhados. E animais e aves começaram a gritar em tons agudos. E tudo ficou envolto em escuridão, e nada podia ser distinguido. E outros maus presságios além desses apareceram lá. Testemunhando esses fenômenos estranhos, o filho de Dharma Yudhishthira, o principal dos oradores, disse: quem é que nos vencerá? Ó Pandavas que se deleitam em batalha, que o bem aconteça a vocês. Equipem-se. A partir do que eu vejo eu deduzo que a hora de mostrar a nossa coragem se aproxima. Tendo dito isso, o rei olhou em volta. Então, não encontrando Bhima, aquele repressor de inimigos, o filho de Dharma, Yudhishthira, perguntou para Krishna e os gêmeos que estavam perto a respeito de seu irmão, Bhima, o fazedor de atos terríveis em batalha, dizendo: ó Panchali, Bhima está planejando realizar alguma grande façanha, ou ele que se deleita em ações arrojadas já realizou algum ato magnífico? Pressagiando um grande perigo, esses augúrios apareceram por todos os lados, indicando uma batalha terrível. Quando Yudhishthira disse isso à sua querida rainha, Krishna de grandemente e de sorrisos doces, lhe respondeu para remover sua ansiedade: ó rei, aquele lótus Saugandika que foi hoje trazido pelo vento eu mostrei por amor devidamente para Bhimazena, e eu também disse àquele herói: se tu puderes achar muitos desta espécie, obtendo até todos eles, volta rapidamente. Ó Pandava, ele de braços fortes, com o objetivo de realizar o meu desejo, pode ter ido em direção ao nordeste para trazê-los. Tendo ouvido essas palavras dela, o rei disse para os gêmeos, que nós sigamos juntos o caminho tomado por Vrikudara. Que os Rakshasas carreguem aqueles Brahmanes que estão fatigados e fracos. Ó Gatotkacha, alto semelhante a um celestial, carrega Krishna. Eu estou convencido e é evidente que Bhima penetrou na floresta, pois faz tempo desde que ele partiu, e em velocidade ele parece o vento, e em transpor terrenos ele é rápido como o filho de Vinata, e ele até se lançaria ao céu e desceria à vontade. Ó Rakshasas, nós o seguiremos através da destreza de vocês. Ele inicialmente não fará nenhum mal aos Siddhas versados nos Vedas. Ó o melhor dos Bharatas, dizendo, que assim seja o filho de Idinva e os outros Rakshasas que conheciam o quadrante onde o lago de lótus de Kuvera estava situado partiram alegremente com Lomasa, carregando os Pandavas e muitos dos Brahmanes. Tendo alcançado logo aquele local, eles viram aquele lago fabuloso coberto com salgandikas e outros lótus e cercado por belos bosques. E em suas margens eles viram o veemente Bhima de grande alma, como também os Yakshas mortos de olhos grandes, com seus corpos, olhos, braços e coxas despedaçados, e suas cabeças esmagadas.
E ao ver Bhima de grande alma de pé na margem daquele lago em uma disposição zangada, e com olhos firmes, e mordendo o lábio, e postado na margem do lago com sua massa erguida por suas duas mãos, semelhante a Yama com sua massa na mão na hora da dissolução universal, Yudhishthira o justo o abraçou repetidas vezes, e disse em palavras gentis: ó Kaunteya, o que tu fizeste? Que o bem te aconteça. Se tu desejas fazer o bem para mim, tu não deves nunca mais cometer semelhante ato irrefletido, nem ofender os deuses. Tendo assim instruído o filho de Kunti e pegado as flores, eles semelhantes aos deuses começaram a se divertir naquele mesmo lago. Naquele instante os guardas do jardim de corpos enormes, equipados com rochas como armas, se apresentaram no local. E vendo Yudhishthira o justo e o grande sábio Lomasa e Nakula e Sahadeva e também os outros principais dos Brahmanes, eles todos se curvaram em humildade. E sendo pacificados por Yudhishthira o justo, os Rakshasas ficaram satisfeitos. E com o conhecimento de Kuvera, aqueles principais dos Kurus por um tempo curto moraram agradavelmente naquele local nas ladeiras de Gandhamadana, esperando por Arjuna. Capítulo 155. Retorno ao eremitério de Narayana. Vaisampayana disse: uma vez Yudhishthira, enquanto vivia naquele local, dirigiu-se a Krishna, seus irmãos, e aos Brahmanes, dizendo: por nós, foram vistos atentamente, tirtas sagrados e auspiciosos, uns depois dos outros, e florestas, encantadoras de olhar, que antes disso foram visitados pelos celestiais e os sábios de grande alma, e que eram adorados pelos Brahmanes. E em vários retiros sagrados, nós realizamos abluções com Brahmanes, e ouvimos deles sobre as vidas e ações de muitos sábios, e também de muitos sábios nobres de antigamente, e outras histórias agradáveis. E com flores e água os deuses têm sido adorados por nós. E com oferendas de frutas e raízes como disponíveis em cada lugar, nós temos gratificado os pitris. E com aqueles de grande alma nós temos realizado abluções em todas as montanhas e lagos sagrados e belos, e também no oceano muito sagrado. E com os Brahmanes nós nos banhamos no Ila, e no Sarasvati, e no Sindhu, e no Yamuna, e no Narmada, e em vários outros tirtas fabulosos. E tendo passado pela fonte do Ganges, nós vimos muitas colinas encantadoras e as montanhas Himalaia, habitadas por várias espécies de aves, e também a jujubeira chamada Visala, onde está o eremitério de Narayana. E finalmente vimos este lago sobrenatural, venerado pelos Siddhas, os deuses e os sábios. Realmente, ó principais dos Brahmanes, nós temos visto cuidadosamente um a um todos os lugares célebres e sagrados acompanhados por Lomasa de grande alma. Agora, ó Bhima, como nós iremos para a residência sagrada de Vaisravana, habitada pelos Siddhas? Pensa nos meios de entrar na mesma. Vaisampayana disse: quando aquele rei tinha dito isso, uma voz imaterial falou, dizendo: tu não serás capaz de ir àquele local inacessível. Por este mesmo caminho dirige-te desta região de Kuvera para o lugar de onde tu vieste até o eremitério de Narayana, conhecido pelo nome de Vadari. Dali, ó Kaunteya, tu irás para o eremitério de Vrishaparva, rico em flores e frutas, e habitado pelos Siddhas e os Charanas. Tendo passado por ele, ó Partha, tu irás para o eremitério de Ashtizena, e de lá tu contemplarás a residência de Kuvera. Exatamente naquele momento a brisa se tornou fresca, e agradável e fria e perfumada com fragrância sobrenatural, e ela derramou flores, e ao ouvirem a voz celeste do firmamento, eles todos ficaram muito surpresos, mais especialmente aqueles rishis terrestres e os Brahmanes. Ao ouvir esse prodígio poderoso, o Brahmani da Unia disse: isso não deve ser contradito. Ó Bharata, que seja dessa maneira. Então o rei Yudhishthira obedeceu a ele. E tendo voltado ao eremitério de Narayana, ele começou a morar agradavelmente, cercado por Bhimasena e seus outros irmãos, Panchali e os Brahmanes.